Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O Senhor está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ele está no meio de nós, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. E assim queremos viver, meus irmãos e irmãs, sempre a nossa vida, mais marcados por esse mistério pascal, que durante esse tempo da Páscoa nós vemos com muita alegria e generosidade, acolhendo o grande dom do Senhor em nossa vida e nossa existência. Nós estamos ainda na 56ª Assembleia Geral Ordinária da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em Aparecida, que começou quarta-feira passada e vai até a próxima sexta-feira. E é uma assembleia que não é apenas de decisões, de fazer documentos, mas uma assembleia também de orações. Além da oração da liturgia das horas, além da missa, nós também temos, nesse final de semana, o retiro espiritual. Começa no sábado à tarde, vai até o domingo ao meio-dia. É um tempo de silêncio, de oração, e esse ano quem prega o retiro é o bispo prelado emérito do Marajó, Dom Ascona. Todo o seu testemunho de vida, todo o seu entusiasmo pelo Evangelho estará realmente nos ajudando a rezar e a pensar e a refletir sobre a nossa vida nesse final de semana. Portanto, é uma assembleia de homens que rezam e que, ao mesmo tempo, junto com todos aqueles que são os assessores, assessoras, que trabalham conosco, as religiosas, enfim, somos chamados com todo o povo de Deus, e são muitos e milhares de pessoas que se reúnem em Aparecida, rezar nessa intenção para que sejam belas e importantes decisões para a Igreja do Brasil, especialmente no tema principal, tema central, que é a formação dos presbíteros. Formação, que são as diretrizes que procuram adaptar para o Brasil aquilo que são as diretrizes nacionais e internacionais, para o mundo todo, sobre a formação dos padres. Portanto, uma boa oportunidade nós recolocarmos em oração nesse final de semana dessa Assembleia 56ª da nossa CNBB. E nesse final de semana nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa. E esse terceiro domingo da Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs, continua todo esse clima pascal em nossa vida. E a liturgia vai justamente nos colocar para todos nós a importância de cada vez mais acolhermos o Senhor da vida, aquele que realmente é para todos nós, o presente no meio de nós, que assim nos conduz. A leitura do Evangelho de Lucas, fala que os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ou seja, se fala dos discípulos de Emaús, que nós lemos no domingo da Páscoa, à tarde, era uma das opções possíveis, E eles contam como tinham reconhecido, visto Jesus presente ali, caminhando com eles, na seu desânimo, ao mesmo tempo quando seus corações se encheram de fervor e voltaram para Jerusalém. E ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. É sempre assim, quando o Cristo ressuscitado aparece sempre desejando a paz, o shalom, a paz que vem da ressurreição. E que nós somos chamados também, meus irmãos, cada vez mais ao encontrarmos com Jesus Cristo em nossa vida, a sermos aqueles que transmitem essa paz para os irmãos e irmãs. E aí, eles estavam assustados e com medo, não sei o que estava acontecendo, e Jesus lhes disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas nos seus corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como está vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. É interessante ver, meus irmãos e irmãs, que esse grande anúncio, essa grande experiência do Cristo ressuscitado, não pode ter sido nunca, jamais, uma criação dos apóstolos, porque eles mesmos estavam assustados com os acontecimentos.
Eles mesmos estavam perplexos, embora Jesus tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. No entanto, os próprios discípulos estavam, ao encontrar-se com o Cristo ressuscitado, se alegravam, tinha toda uma exultação, porque aquele que tinha sido morto na cruz e crucificado e sepultado estava vivo, ressuscitado. Do outro lado, também não podiam entender todo esse fato que estava acontecendo. Algo inaudito, inédito e, claro, apenas uma vez na história aconteceu de Deus vir morar no meio de nós, dar a vida por todos nós e ressuscitar ao terceiro dia, conforme havia prometido. Por isso os discípulos estavam ali justamente perplexos. E Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram um pedaço de peixe assado, tomou, comeu diante deles e depois começou a ensiná-los. Começou a educá-los na fé. São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus se encontra com seus discípulos que estão partilhando uma experiência, os de Emaús trazendo o que tinham se encontrado com ele, e ao partilhar tudo isso, justamente, ele se coloca no meio e normalmente aparecem os seus discípulos ressuscitados, mostra que é ele, eles estão ainda perplexos, mas depois de ter comido peixe com eles, sinal também dos cristãos, Jesus vai ensinando. É isso que tinha que acontecer, que eu expliquei para vocês. Agora vocês são minhas testemunhas. Mas agora vão anunciar isso para o mundo todo, vão anunciar isso para as pessoas. E é isso que fazem os discípulos. Ao encontrar-se com o Cristo ressuscitado, são as suas testemunhas até os confins do tempo. Aí está a missão dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. É também a nossa missão, meus irmãos e irmãs, de poder fazer o mesmo, não é? E na leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos justamente isso. A leitura primeira desse domingo. Pedro, de novo Pedro, dirigiu-se ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pediste a libertação para um assassino. Vós mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. E disso nós somos testemunhas. Então, Pedro faz um resumo daquilo que tinha acontecido e fala da ressurreição e fala que nós somos testemunhas de tudo isso. E nós, meus irmãos e irmãs do século XXI, somos chamados a ter essa mesma atitude pela fé, de ter encontrado com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado e ser hoje suas testemunhas. Mas Pedro continua: eu sei que vocês agiram por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. E aí vem a consequência. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Ou seja, tudo isso aconteceu, mas agora a consequência é arrependimento e a conversão, para ter os pecados perdoados. Portanto, os discípulos de Jesus se colocam como testemunhas, ao mesmo tempo sabe o que aconteceu e chama a conversão àqueles que estão ouvindo. Essa é a missão da igreja, chamar a conversão, a mudança de vida, porque o encontro com Jesus Cristo marcou a nossa vida e não podemos viver sem anunciá-lo, sem proclamá-lo e as consequências de anunciá-lo para que se convertam e vivam numa vida nova.
Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura desse terceiro domingo da Páscoa, a carta de João, a primeira carta de João, é onde ele coloca esse aspecto que nós vivemos. O Cristo ressuscitado é a nossa vida, não é? Escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro, não é? Portanto, ele anuncia a misericórdia e o perdão daquele que deu vida por todos nós. Mas, para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, portanto, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Portanto, meus irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo, terceiro domingo da Páscoa, lembra para nós justamente o encontro com o ressuscitado. Ao mesmo tempo, ele nos ensina os acontecimentos, a luta das Escrituras, e envia os seus discípulos para pregar isso, ou seja, a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, e vós sois testemunhas disso. É isso que Pedro, nos Atos dos Apóstolos, faz, anuncia Jesus Cristo e chama a conversão, arrependei-vos e convertei-vos. É isso que na primeira carta de João também fala, ou seja, que temos alguém que nos defende e nos perdoa os nossos pecados, mas, ao mesmo tempo, somos chamados a acolher essa misericórdia e perdão, mudando de vida cada vez mais. Portanto, é consequência do encontro com o Cristo ressuscitado. Os discípulos, para serem testemunhas do Senhor, para proclamarem a todas as pessoas que é possível ser uma pessoa nova, uma vida nova. E, do outro lado, ir ao mundo, proclamar a boa notícia, anunciar que Ele está vivo, presente no meio de nós, que nós somos testemunhas disso, e chamar a conversão a toda a humanidade. Nesse mundo complicado de hoje, cheio de tanta vingança, violência, tanta incompreensão, tanta gente contrária a Cristo e ao Evangelho, eis o desafio, meus irmãos e irmãs, dos cristãos hoje serem testemunhas do Senhor, não só pela palavra, não só pelo anúncio também verbal, mas pela própria vida, pelo próprio modo de viver, de conviver uns com os outros. Por isso, perdão nós pedimos de nossos pecados, de nossas infidelidades, para sermos cada vez mais coerentes com o Evangelho, com a palavra de Deus. Colocarmos em prática a palavra do Senhor e, consequentemente, meus irmãos e irmãs, ao anunciarmos essa nova vida às pessoas, chamarmos a conversão às pessoas. É complexo isso, porque são muitos fechamentos do coração, da mente, da vida, daqueles que não querem ouvir, que não querem deixar se converter, que já estão acostumados a viver no erro, na mentira, no pecado, em tantas situações. Mas cabe a nós ser testemunhas, de poder dizer em quem nós acreditamos, como que nós somos testemunhas do Cristo ressuscitado e, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, como chamar a conversão hoje essa humanidade que necessita de homens e mulheres novos que experimentem essa vida nova no Senhor Jesus Cristo. Eis aí essa oportunidade, consequência do encontro com o Cristo ressuscitado. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.